Bom, falando um pouquinho sobre as principais diferenças do turismo LGBTQIA+, vai ser estranho o que eu vou falar, mas a primeira coisa que a gente precisa falar é que não tem muita diferença, né? O turista LGBT que vai fazer o turismo cultural, ele é igual a um turista qualquer que vai fazer o turismo cultural, que vai fazer o turismo religioso e por aí vai. É importante só a gente ficar atento a algumas questões, né? Como eu já falei, eu reafirmo isso o tempo inteiro, a questão da preocupação com a segurança e acolhimento, né? Isso é fundamental no caso do turismo LGBTQIA+, se a gente puder dizer qual é o item principal que diferencia, este é o grande item. Não à toa existem pesquisas que comprovam que o turista LGBTQIA+, ele gasta em média mais tempo pesquisando antes de viajar do que o turista não LGBT, exatamente por essa questão com a segurança. Mas, de uma forma geral, o que se precisa ter é um comportamento social igualitário. Por isso que eu falei que, na verdade, não tem muita diferença. Mas o principal é o seguinte, qualquer regra que você faça para qualquer pessoa não LGBT, ela tem que ser aplicada para uma pessoa LGBT. É isso que a gente fala quando a gente fala de comportamento social igualitário. E aí, dos mínimos detalhes. Se eu chego num restaurante e o restaurante tem a maneira de atender, ela tem que continuar da mesma forma, né? Então, se eu chego num hotel, eu tenho que ser tratado da mesma forma. Então, na verdade, não tem muita diferença. A diferença está em pequenos detalhes. E quais são esses detalhes? São questões específicas de cada letrinha do LGBTQIA+, né? O que são essas questões específicas? A principal preocupação que a gente tem no turismo LGBTQIA+, hoje, são com as pessoas trans, né? Porque ali tem algumas questões legais que são um pouco mais complexas. Pessoas trans não precisam ter modificado a sua documentação para serem pessoas trans, né? Então, uma pessoa ela pode chegar num hotel, por exemplo, e na hora que você vai fazer o check-in pedem um documento, e no documento ela está com o nome de um gênero e ela se apresenta e se identifica como do gênero oposto, né? Então, como lidar com essa situação? Quando a gente fala, por exemplo, de embarque em companhias aéreas, isso é um pouco complexo, porque aquele documento é um documento legal de embarque, então isso pode causar algum tipo de problema. Como eu falei, no caso do Brasil, isso é fácil de ser resolvido, porque legalmente no Brasil, o que deve ser levado em consideração é a forma como a pessoa se identifica, ou seja, o gênero que a pessoa é, né? Porque não é só como ela se identifica, é como ela é. Mas a gente sabe que legalmente o documento vai estar muitas vezes ainda no gênero antigo. Sem problema, você vai fazer toda a parte legal que você tem que fazer com aquele documento e você vai garantir que aquela pessoa seja atendida no gênero a qual ela se identifica. Muita gente pergunta por que não há essa mudança de documento, já que essa mudança é gratuita. Aí existem duas questões. Algumas pessoas não mudam por uma questão social política de reafirmação de que pessoas trans existem, elas querem, entre aspas, causar esse incômodo para fazer com que as pessoas reflitam sobre essa população. E a segunda questão é, de fato, a mudança ela é gratuita, mas ela não é gratuita em toda a documentação, ela é gratuita na identidade. Mas quando a gente está falando de mudança de documentação, a gente tem que lembrar que se a pessoa for mudar, ela vai ter que mudar todos os documentos. Então ela vai ter que mudar título de eleitor, ela vai ter que mudar, se for casada, a certidão de casamento, passaporte, enfim, tem uma série de documentos que ela vai precisar mudar. Isso requer tempo e requer dinheiro, e nem sempre aquela pessoa tem uma condição financeira que permite ela fazer isso. Então é importante a gente entender que a gente pode se deparar com uma situação dessa, que é uma especificidade do turismo LGBTQIA+. Tirando isso, as outras especificidades são muito pequenas, porque, por exemplo, se a gente tem um casal gay, qual é a especificidade dele? Ele quer ser atendido igual qualquer outro casal vai ser atendido. A especificidade aí, nesse caso, vai vir de você garantir que ele vai ser atendido da mesma forma. Então, como eu falei, se ele estiver demonstrando carinho em público, você vai garantir que ele possa demonstrar esse carinho, porque todo mundo pode. Claro que quando a gente está falando de hotelaria e quando a gente está falando de turismo, a gente está falando de acolhimento, existem pequenos truques que você pode fazer. É muito comum, até essa semana eu estava vendo uma jornalista postando que ela chegou num hotel, ela e a esposa, e ela postou, caramba, 2024 a gente chega no hotel e ainda tem um chinelo 37 e um chinelo 42 quando são duas mulheres no mesmo quarto.
Isso é um grande problema? Não, isso não é um grande problema, ninguém vai deixar de viajar por conta disso. Mas você está mostrando para esse seu cliente que você não prestou atenção quem ele é. Você está atendendo ele como se ele fosse uma pessoa qualquer. E todo mundo hoje gosta de se sentir especial, todo mundo gosta de se sentir acolhido, seja LGBT ou não. Então, quando você percebe, por exemplo, que a reserva é feita numa cama de casal de 2 mulheres ou de 2 homens e você tem o hábito de deixar chinelo para essas pessoas, coloca 2 chinelos do mesmo tamanho que você evita esse tipo de problema e você mostra que você está recebendo bem aquela pessoa. Falando legalmente aí de pessoas lésbicas ou gays, tem menos questões legais, mas tem questões legais. Tirando a LGBTfobia, que legalmente a gente é protegido, vale lembrar, por exemplo, que a gente tem direito a ter filhos, sejam eles biológicos ou adotados. Então é preciso ficar atento a isso, porque você não pode causar nenhum tipo de situação discriminatória que você vai exigir coisas a mais daquele casal que está chegando com um filho, por exemplo, num destino, num hotel, só porque ele é um casal LGBT. Você tem que exigir as mesmas coisas que você exige para um casal heterossexual. Legalmente falando e no trato, né? Então é preciso tomar muito cuidado com isso. A outra grande diferença é que esse turista ele gasta mais tempo de pesquisa quando ele vai decidir para onde ele vai viajar. Isso tem a ver com segurança e acolhimento. De uma forma geral, ele busca fontes especializadas, porque ele tem muita preocupação na veracidade da informação. E o principal, que eu diria, esse tipo de turista ele gosta de se sentir acolhido, mas ele está preocupado se a comunidade também é acolhida. Então não basta você querer apenas ter esse turista, você precisa acolher a comunidade onde você está. No caso, a comunidade LGBTQIA+. Quanto mais engajado com a comunidade estiver, maior vai ser a sua taxa de adesão e fidelização desse cliente. Ele percebe e ele procura saber. Como você vai fazer essa adesão estando junto, próximo dessa comunidade, obviamente, mas também empregando pessoas LGBTQIA+. Qualquer vez que acontece que a gente chega num lugar e a gente se depara com uma pessoa LGBT trabalhando, a gente já se sente um pouquinho mais acolhido. Então a gente já consegue perceber que ali a gente é um lugar que a gente é respeitado.